Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém. Desejo de perfeição. Desejo de perfeição é um ato da vontade que, sob a influência da graça, aspira sem cessar ao progresso espiritual. Então, como a própria definição diz, o desejo de perfeição é um ato da vontade. As faculdades da alma superiores, inteligência e vontade. A inteligência é aquela que conhece a verdade, que busca a verdade. Vontade é aquela que ama a verdade, que a inteligência mostrou e que é um bem. A vontade é o apetite intelectivo da alma. Apetite é aquele que busca. Intelectivo, que é da inteligência, do intelecto. Então, o desejo de perfeição é um ato da vontade. Diferente do desejo que você pode ter de beber uma água que que vai saciar a sua sede, que é uma sede corporal. O desejo de perfeição é um ato da vontade. Está no âmago, na parte mais profunda da sua alma, que, sob a influência da graça. Então, há algo de sobrenatural, que é a graça de Deus que atua para desejar a perfeição. E atua sem cessar para desejar a perfeição. Então, o desejo de perfeição, ele nasce da ação combinada, da ação conjunta, da graça de Deus e da vontade. A vontade, ela é a rainha da alma, ela que dirige a alma. E quem mostra o caminho é a inteligência. Então, o desejo de perfeição nasce da ação combinada da graça e da vontade. Com um amor infatigável, Deus nos segue, nos busca como se não pudesse ser feliz sem nós. Deus, ele nos ama tanto, e o catecismo diz que parece que Deus não consegue ser feliz sem nós. Ele nos ama tanto, e o amor dele é tão grande, é tão sublime, que é como se ele não pudesse ser feliz sem nós. Isso não é que ele não pode ser feliz sem nós. Mas para a gente, quando nós olhamos para a grandeza, para a beleza desse amor e o que ele faz por nós, muitas pessoas exclamam: como pode? Como pode? Como pode Deus, que é feliz em si mesmo, que é perfeito, amar alguém como nós? É como se ele não pudesse ser feliz sem nós. Mas ele pode ser feliz sem nós. É apenas quando nós olhamos para a grandeza desse amor, admirados, extasiados, nos questionamos: como pode um amor tão grande? E é esse Deus todo-poderoso, feliz em si mesmo, e que nos ama com um amor incompreensível, que nos deseja perto dele, que deseja se unir a nós. E ele nos busca. Se nós não colocarmos obstáculos, esse desejo de perfeição vai crescer. Porque é Deus quem nos busca. Ele vem ao nosso encontro. Como diz a carta de São João, não fomos nós quem o amamos, foi ele que nos amou primeiro. Jesus diz lá
Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi primeiro. Se não lhe pormos obstáculos, crescerá sempre sem cessar este desejo de perfeição, porque ele é, primeiramente, um ato da graça de Deus. A graça que atua em nós. Então, quais são os obstáculos que podemos opor para que este desejo de perfeição não aumente, não cresça? Em primeiro lugar, a tríplice concupiscência. A tríplice concupiscência está lá em Carta de São João, capítulo 2, no versículo 16. É o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Essa consequência do pecado original. O pecado original, ele nos privou de um dom que nós tínhamos, chamado de dom da integridade. Deste dom da integridade, havia o domínio das paixões. As paixões da alma, que são 11, amor e ódio, desejo e aversão, alegria e tristeza, do concupiscível, do irascível, esperança, desespero, medo e coragem, ou audácia e ira. Essas paixões, antes do pecado original, elas estavam ordenadas. Ordenadas. Com o pecado original, ocorreu uma desordem. Também existia a ciência moral infusa e a impassibilidade, que é a questão do sofrimento, da morte dolorosa. Esses dons, esse dom da integridade, que tinha esses outros 3 que derivava dele, nós perdemos com o pecado. E vamos recuperando com o progresso espiritual. Uma das consequências do progresso espiritual é o domínio das paixões. E nesse domínio das paixões, a concupiscência vai sendo ordenada. Então, a tríplice concupiscência é aquilo que muitas vezes nós chamamos de pecados da carne. É um gênero, é a tríplice concupiscência, que daí nascem os pecados da gula, da luxúria. Aí tem outros filhotes, né? Que são da concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, principalmente a avareza, mas também a inveja. E a soberba da vida, que é principalmente o orgulho, mas também a vaidade, a inveja. Então, esses pecados, eles surgem daí. Esses pecados surgem daí, da tríplice concupiscência, principalmente. Olha só, o que é que o mundo faz conosco? O mundo, ele atiça a concupiscência. Como é que o demônio faz para conseguir nos levar ao pecado? Ele atiça a tríplice concupiscência que já está desordenada. Então, além disso, tem o horror das dificuldades que temos de vencer as dificuldades, né? Os sofrimentos do dia a dia também é um obstáculo ao desejo de perfeição. O horror das dificuldades que temos de vencer e dos obstáculos que é imprescindível renovar para corresponder à graça e progredir. Que aí, nesse caso aí, decorre o quê? O horror das dificuldades está muito ligado ao pecado da assídia, né? Que é a questão do esforço e da perda do dom da impassibilidade. No pecado original, que horror ao sofrimento. Não queremos sofrer e não queremos fazer o esforço necessário para progredir. É necessário nos convencermos que precisamos dos meios para despertar esse desejo de perfeição. Por quê?
Deus já derrama a graça em nós. Então tem que tirar, tem carne moída lá em casa. Deus já derrama, já infunde em nós a graça. Só que se nós não colaborarmos, né? Santo Agostinho diz assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós precisamos nos convencer da grande necessidade do desejo de perfeição. O desejo de perfeição é o primeiro passo para a perfeição e consiste numa condição sine qua non para alcançar. O que é a condição sine qua non, ou conditio sine qua non? É um termo jurídico que eu uso bastante, mas no livro do Tanqueray ele usa também esse termo. Sine qua non diz o seguinte: sem a qual não. Então, sem o desejo de perfeição, não se progride na caridade, não se alcança a santidade sem o desejo de perfeição. Ele diz, é o primeiro passo para a perfeição. E a condição sem a qual não há perfeição, não há santidade nenhuma sem o desejo de perfeição. Sem esse desejo ardente e lutando em sentido contrário à lei do menor esforço e a tríplice concupiscência, que quer fazer o quê? Arrefecer esse desejo de perfeição, que precisa ser um desejo ardente, um desejo firme e um desejo forte. Nós, nos livros santos, nos livros de meditação, tudo se dirige para excitar em nós esse desejo de progresso espiritual. Que o ideal, o que é? A imitação de Jesus e as suas virtudes. Então, se você for pegar os livros de meditação dos santos, por exemplo, a finalidade desses livros é excitar em nós esse desejo de progresso espiritual, que é a imitação de Cristo. Segundo, a Sagrada Liturgia. É claro, né? Na Bíblia também há muitos textos que nos levam a isso, esse desejo de perfeição. Na liturgia, no decorrer de todo o ano litúrgico, a igreja não faz senão estimular o nosso desejo de progresso espiritual. O que acontece é que, como nós temos pouco conhecimento da vida da graça, da vida espiritual, nós não percebemos isso. Conforme vamos conhecendo, nossos olhos vão se abrindo e nós começamos a compreender, a ver que tudo está direcionado para aumentar em nós o desejo de perfeição. A experiência também mostra isso. Lendo a vida dos santos, para aumentar o desejo de perfeição, a vida dos santos ela é extraordinária, porque você olha como pessoas como você, como eu, que tinham uma vida simples. Algumas eram donas de casa, outros trabalhavam fora, mas que conseguiram alcançar a perfeição da caridade, se tornaram santos. E nós vemos o que eles faziam, o testemunho deles nos incita a querermos também buscar o que eles buscaram. Ou dirigindo as consciências. Aqui está mais voltado para a direção espiritual. Você percebe também que as pessoas têm um desejo, têm um encanto. Quando elas percebem alguém que está progredindo, elas querem progredir também. Sendo o desejo frequentemente renovado, não avançam as almas nos caminhos espirituais. Ou seja, sem esse desejo de perfeição frequentemente renovado, não se alcança a perfeição. Por quê? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Essa frase, quem me falou a primeira vez foi o Frater Thomas, não sei se alguém conheceu ele. É uma frase que está no
na obra lá da Alice no País das Maravilhas, mas é uma coisa bastante interessante. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para onde você vai? Para onde você quer ir? Quando você vai rezar, o que você pensa? Você pensa que qual é a finalidade da sua oração? Por que você reza? Você reza para receber uma graça? Todos os dias para isso, para receber uma graça de Deus? Você reza para aliviar algum problema que você tem? Para ter uma vida tranquila? Para ter uma vida em paz? Você reza para aliviar as suas dores? Qual é o motivo da sua oração? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Você precisa saber, você precisa ter uma visão clara, uma meta definida, certa, e uma meta alta o suficiente que vale a pena você derramar o seu sangue. Se você não tiver isso, você não vai progredir. É preciso romper com todos os laços que retardam o voo para os cumes da perfeição. Como eu dizia, existem em nós os obstáculos. Existem a tríplice concupiscência que tenta nos esmagar como uma bigorna que pesa sobre as nossas cabeças, que está aqui dentro de nós, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que tenta nos prender à terra como uma esfera de aço amarrada nos nossos pés, nas nossas mãos. Se nós não nos decidirmos firmemente aquilo que nós queremos, a nossa chance de sucesso vai diminuir. É preciso romper com todos os laços que retardam o voo. É como se nós somos muito mais do que águias. Fomos criados para as alturas. Mas nós fomos criados com os frangos. Fomos criados para viver como frangos. E nós pensamos que a vida se resume a isso. As almas generosas que têm o desejo humilde e constante de perfeição gostam de praticar os meios de perfeição que se lhes sugere. Quando você começa a buscar a perfeição, você começa a renovar o desejo de perfeição, o desejo humilde de perfeição, você vê que ele vai atraindo você. É como uma bola de neve que começa a descer do alto de um penhasco, e quanto mais ela desce, mais rápido ela desce. Quanto mais você renova o desejo de perfeição, mais você quer renovar o desejo de perfeição. O desejo de perfeição, ele é um tipo de ato de fé, que vem junto à fé e à esperança, que atrai a caridade. Quando está a fé e a caridade atrai mais esperança. A esperança atrai a caridade. E fica num círculo virtuoso que vai te elevando cada vez mais. Quando falta a prática dos meios de perfeição, regridem. Como nos diz Santo Agostinho e outros santos também dizem, que quando você não progride, você regride. E por que isso acontece? Você pode observar isso em você mesmo. O que acontece? Existe a tríplice concupiscência. Nós faremos uma formação sobre elas daqui uns dias. Poderemos aprofundar isso. A tríplice concupiscência que te esmaga, que te abaixa, que te oprime, que tenta levar você a viver uma vida como um animal, de pecado. A buscar somente os prazeres, somente fugir da dor, buscar o prazer, essa vida é baixa. Isso é a tríplice concupiscência faz. Se você não lutar, se você não rezar, não fizer as práticas ascéticas, você não vai vencer este peso que tem sobre você. É por isso que você precisa não somente rezar de vez em quando, mas rezar sempre e procurar rezar cada vez melhor. Para que não só você não caia mais, como você comece a subir. Porque o peso da tríplice concupiscência está aí. O mundo e o demônio
excitam ainda mais a tríplice concupiscência. E se você não reza com perseverança, de uma maneira correta, é como uma escada rolante que tem a sua velocidade de andar. Se você está em sentido contrário, ela está descendo, que é a tríplice concupiscência que te faz descer. Você quer subir. Mas se você não subir com uma velocidade maior do que ela desce, você não vai andar para frente. Você não vai avançar. Você vai continuar no mesmo lugar e olhe lá, porque é provável que você vai cansar e caia de vez em quando, ou vai descer. É essa a explicação mais simples daquilo que Santo Agostinho diz, que se você não progredir, você está regredindo, porque a tríplice concupiscência, o mundo e o demônio estão aí. Eles querem nos levar para baixo, para uma vida diferente daquela que nós somos criados para viver. Eficácia do desejo de perfeição. A ideia, quando é profunda, ela tende a provocar o ato correspondente. Desejar a perfeição é tender para ela. Quando você tem um desejo superficial, fraco, dificilmente você vai tender para aquilo. O teu desejo precisa ser mais intenso, mais ardente, mais forte. E diz o seguinte, que tender à perfeição já é um princípio de realização. Então, veja bem, preste atenção. O desejo de perfeição é o primeiro passo, é o primeiro ato. É a condição sine qua non, é a condição sem a qual não há perfeição. Ou seja, se eu não tenho um desejo de perfeição, eu não vou alcançar a perfeição nunca. Eu vou ter anos e anos de purgatório, que diz que é muito tempo, e o tempo lá e aqui é diferente. Se você não deseja perfeição, certamente, se você for salvo, você vai passar pelo purgatório e vai ficar muito tempo lá, a menos que Nossa Senhora te dê uma mãozinha. Ela tem os meios dela. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, desejar a perfeição é tender para ela. E tender para a perfeição já é um princípio de realização. Ou seja, quanto mais você deseja a perfeição, mais você começa a alcançar a perfeição. Porque o desejo tende a crescer. O desejo de perfeição tende a crescer e tende porque você tem a meta firme, né? Você sabe o lugar que você quer chegar. E se você tem aquela meta firme, você deseja perfeição, você vai trabalhando nesse sentido. Quanto mais você busca a perfeição, mais você quer buscar a perfeição. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Então, exige a lei da tríplice concupiscência que te esmaga, mas existe a lei da graça que te levanta. Mas se você, se nós não colaborarmos com a graça, Deus que criou sem ti, não te salvará sem ti. Se você não colaborar com a graça, se eu não colaborar com a graça, Deus não vai nos obrigar a alcançarmos a perfeição. Ele vai nos dar as graças que nós precisamos. Ele está com as mãos cheias de graças para nos dar. Desejar amar a Deus já é amá-lo. Pois Deus vê o fundo dos nossos corações e toma-nos em conta das nossas intenções. Então, desejar a perfeição já está alcançando, de certa maneira, a perfeição. Quanto mais você deseja a perfeição, Deus toma em conta as intenções que você tem. Então, você deseja a perfeição, quanto mais você deseja a perfeição e busca ela, mais Deus vai derramando a graça. Porque Deus vê o fundo do seu coração e vê o que você quer. Opa, peraí, essa pessoa aqui, agora ela quer a perfeição. E ela não está querendo de uma maneira fraca, não. Ela quer de verdade. Então, eu vou dar mais graça. E vai dando mais graça. É isso que acontece. O desejo é uma oração, uma ascensão da alma a Deus, uma espécie de comunhão espiritual com Deus. Então,
como é que a graça vem em nosso socorro? Nós oramos pedindo a perfeição. E é algo que Deus quer dar. Porque Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Deus quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós sejamos perfeitos. Então, isso é algo que Ele já quer nos dar. Quando nós pedimos a Deus aquilo que Ele quer nos dar, isso é uma oração infalível, desde que haja essa oração, seja humilde, confiante, perseverante, humilde, confiante, perseverante, e seja algo para a nossa salvação. Isso é oração infalível. Quem nos fala? Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, outros santos também falam isso. Se você faz uma oração sincera, humilde, confiante, perseverante, e ela é relacionada à sua salvação, essa é a oração infalível. Então, toda vez que você orar pedindo a perfeição, Deus escuta a sua oração. Toda vez. Toda vez. Isso é de fé, você pode crer. Quanto mais ardentes são os nossos esforços, nossos desejos, mais abundantes são as graças. Quanto mais ardente for o seu desejo de perfeição, a sua oração pedindo esse desejo de perfeição, maior será a graça. Aí você pode fazer o seguinte, olhar para você e falar, puxa vida, olha aqui. Olha para Jesus, o que ele fez por nós. Derramou seu sangue, veio a este mundo, morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. E eu estou correspondendo à graça de Deus? Será que eu estou correspondendo à graça de Deus? Será que eu não estou jogando fora? Será que eu não estou sendo ingrato? Será que eu estou desperdiçando as graças dele? E você olha para você e fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Aumente em mim o desejo de perfeição. Eu quero ser santo, mas eu não dou conta. Me ajuda, vem em meu socorro. Olha aqui. Não tenha medo de se humilhar na presença de Deus. Jesus disse que quem se humilha será exaltado. Então, nesse tipo de oração, você pode se humilhar mesmo. Jó, Senhor, eu só te dou vinagre. O Senhor me diz, dá-me de beber, e eu te dou vinagre. Eu só te dou vinagre, não te dou vinagre misturado com fel. Lá na cruz, Jesus pediu, dá-me de beber. Ele disse, tenho sede. E o que foi que deram para ele? Vinagre misturado com fel. É isso que ele faz. Ele diz, tenho sede da sua alma. Tenho sede de ti. E o que é que nós damos para ele? Vinagre, seja algo amargo, azedo. Fel, que é amargo, que é intragável. Todas as vezes que nós não damos os frutos que ele espera de nós, é isso que estamos dando a ele. Vinagre e fel. O desejo de perfeição, dilatando a nossa alma, torna-nos mais aptos para as comunicações divinas. Quanto mais você aumentar o desejo de perfeição, mais sua alma vai estar dilatada para receber as comunicações dele, para receber as graças que ele quer te dar. Então, é algo que modifica. É aquilo que Santa Teresa diz lá no Caminho de Perfeição, uma determinada determinação de amar a Deus, de ser santa e de morrer tentando. Não sei se eu vou conseguir, não, mas eu vou morrer tentando. Vou dar a minha vida por isso. Porque isso é algo que vale a pena morrer. Vale a pena perder tudo. Isso é o tesouro da parábola de Jesus. É a pérola preciosa que o comerciante vendeu tudo para comprar essa pérola. Qualidades que deve ter o desejo de perfeição. Ele deve ser sobrenatural, ou seja, vindo de Deus. Por quê? Olha as razões que a fé nos fornece. Motivo pelas razões que a fé nos fornece. A glória de Deus. Por que eu preciso ser santo? Para a glória de Deus. Não é para eu ser bonitão, para todo mundo ficar me aplaudindo, achar que eu sou bonzinho. Não. Desejar a perfeição para a glória de Deus. Porque Deus merece ser glorificado. E a melhor maneira de glorificar a Deus é sendo santo.
para a edificação do próximo. Porque o apostolado de um santo e de uma pessoa comum, a diferença é absurda. É abissal, não dá para comparar. Então, para a glória de Deus, para a edificação do próximo, para o bem da nossa alma, porque o que Deus tem para nós é uma vida divina. Jesus mesmo disse lá, brilhareis como astros do céu. Ele se referia a isso à perfeição, à santidade. Para o bem da nossa alma, para a excelência da vida cristã. A vida que Deus tem para nós é muito maior do que aquela vida natural que Adão e Eva perderam no paraíso. É muito maior. Os dons que Jesus adquiriu para nós com o seu sacrifício na cruz superam em muito os dons perdidos pela desobediência de Adão e Eva. Muito. Na missa de Sábado Santo, a igreja canta: ó Félix culpa, que nos mereceu um tal e tão grande Redentor. A excelência da vida cristã, nós não compreendemos. Ela é extraordinária. Nós ficamos apenas na periferia, na margem, na parte mais rasa. O desejo de perfeição para nós avançarmos, como Jesus disse, lança-te ao largo, jogai as suas redes, vai para águas mais profundas. O princípio, produzido sob a ação da graça, que é uma oração, ou seja, é a ação da graça que está agindo. A graça se obtém pela oração. Então, é um ato da vontade, né, que deseja perfeição sob a ação da graça. Predominante, mais intenso que qualquer outro desejo. Ele precisa ser o principal desejo da sua alma. Não pode ser outro. A perfeição é o melhor que Deus quer te dar. É a vida divina, é a união com Ele. Então, esse desejo precisa ser o mais intenso de todos os desejos. A meta principal. Com relação à qual todo o resto se torna secundário. Para que nós somos criados? Somos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a finalidade da nossa vida. Ter um Deus significa que eu sou para Ele. Constante e progressivo. É necessário renovar constantemente esse desejo para ir bem e melhor. Não olhe para trás para ver o caminho percorrido. Como dizia São Paulo, né? Não importa o grau a que chegamos. O que importa é prosseguir decididamente. Esse desejo de perfeição precisa ser constante e progressivo. Cada vez pedindo mais a Deus a graça de aspirar à perfeição. O que nos faz avançar é o desejo calmo, refletido, baseado em convicções, apoiado na onipotência de Deus e muitas vezes renovado. Esse desejo calmo, você precisa refletir, orar sobre isso, pedir a Deus que faça você entender o que significa isso, tender para a perfeição, e confie em Deus. Você olha para os obstáculos, que são muitos, e você fala: puxa vida, será que eu vou conseguir? É tão difícil, são tantos inimigos, são tantos obstáculos. Para você sozinho é impossível. Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Para Ele nada é impossível. Lucas 1,37. Para Deus nenhuma coisa é impossível. Então, alcançar a perfeição você mesmo é impossível. Jesus disse, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Mas Deus, a Ele nada é impossível. Ele já transformou pessoas que estavam mergulhados no pecado de muito mais tempo que nós, transformou em grandes santos. Basta que nós nos coloquemos diante dele e falou: tá aqui. Eu não tenho nada melhor do que isso para te oferecer. Eu sei que o Senhor é todo-poderoso. Eu sei que o Senhor é todo-poderoso, a ti nada é impossível, então o Senhor pode transformar isso aqui em um santo. O Senhor pode. Eu não quero por obstáculo. Perigo. Um perigo aqui é crer que já é perfeito, porque tem sonhos de perfeição
e envaidecer-se disso. O que acontece? Quando nós nos decidimos por Deus e vamos firmes, Deus começa a agir na nossa vida, agir de uma maneira poderosa, maravilhosa. E existe em nós um perigo, que inclusive o inimigo procura suscitar em nós, é essa vaidade. Então, não se compare com aqueles que estão mais longe de Deus, aqueles que estão que vão na igreja só de vez em quando, que tem uma espiritualidade mais longe de Deus. Não. Se compare com os grandes santos. Olhe como você está distante deles. É o remédio. Falar, quem sou eu? Desejar a perfeição e dilatar o esforço para o dia seguinte. Querer santificar-se nas grandes ocasiões e desprezar as pequenas é dupla ilusão, que denota falta de sinceridade. Na verdade, a perfeição você alcança através das pequenas coisas. Não é de uma hora para outra que você faz um grande esforço e dá um grande salto. Olha a comparação com a sua alimentação. Você se alimenta todos os dias, muitas vezes de alimentos semelhantes, às vezes dá pouca diferença, e você vai sendo nutrido a cada dia. Essa busca pela perfeição é assim, a cada dia. Cada dia basta o seu esforço. Dilata o coração, faça o esforço daquele dia. Ontem eu ouvi uma palestra, o cara falava o seguinte: qual é o seu segredo? O que você faz? Ele falou: eu faço uma folha por dia. No final do ano, eu tenho um livro. Faça aquilo que você tem que fazer naquele dia. Não se preocupe com o dia seguinte. O que você tem que fazer hoje para buscar a perfeição? Então, faça isso. Não se preocupe com o dia de amanhã. Porque a inquietação, o demônio, ele quer que você fique ou preocupada com o futuro ou remoendo do passado o que aconteceu. E aí você não olha o presente que Deus te deu de presente para que você possa amá-lo hoje. Então, lembre, tem uma canção de Santa Teresinha muito linda que diz: meu dia de hoje. Eu só tenho hoje para amar a Deus. Amanhã eu não tenho ainda. O ontem já passou. Eu tenho só hoje. Meios para adquirir esse desejo de perfeição. A meditação. Você precisa meditar. Meditar sobre você, sobre o alvo da sua vida. O que você tem buscado. Quais são os seus apegos. Você precisa meditar sobre isso. Porque se você não tem o alvo definido, é difícil você acertar. Então, meditação. Sobre isso, outras meditações também, Alexa Divina também ajuda. Meditação sobre a vida dos santos, como os santos tenderam para a perfeição, principalmente aqueles que, por exemplo, Santa Bárbara, Santa Luzia, alguns santos antigos, mas alguns santos novos também, Santa Teresinha, ela nutria um grande desejo de perfeição, esse foi um grande diferencial dela, o desejo de perfeição que ela tinha. Ler a vida, a história dos santos, e você olha e fala, puxa vida, Deus fez nela, por que não faz em mim? O que eu estou fazendo de errado? Quais são os obstáculos que eu estou colocando e que Deus não faz isso na minha vida? Então, eu quero me dispor para que Deus rompa esses obstáculos. Circunstâncias mais favoráveis. Aqui também é o seguinte, circunstâncias mais favoráveis é o quê? São datas festivas. Você pode ganhar de Deus grandes graças nas datas festivas, dia de São José, Natal, Páscoa, Aparecida. Esses dias Deus está assim, com as mãos ainda mais cheias, mais carregadas, para te dar. No dia do seu casamento, Deus pode te dar uma graça especial para a sua perfeição. No seu aniversário de casamento. Essas ocasiões especiais também, Deus derrama ainda mais a graça. Consagrar-se todo a Deus desde pequeno. Aqui entra uma coisa bastante importante, que talvez você não possa fazer, mas você pode aprender sobre isso, que é ensinando os pequenos desde cedo a buscar a Deus, a conhecer a Deus e a amar a Deus. Minha filha? Desde pequeno. Quanto mais cedo você fizer isso, eles já vão crescendo neste clima, né? Eles vão nutrindo um desejo de perfeição desde pequeno.
Esse é um dos segredos de Santa Teresinha. Na recepção dos sacramentos, né, que eu disse, inclusive no matrimônio, no sacramento, você tem uma oportunidade de aumentar o desejo de perfeição. Então, quando você tem uma meta fixa, definida, que vale a pena, tudo concorre para ela. Tudo concorre para ela. Os retiros espirituais também são importantes. Caso aqui nós temos dificuldade de fazer retiros, você pode tirar talvez um dia da semana, um dia do mês. Falar, esse mês eu vou tirar para ouvir mais a Deus, para estar mais com Ele. Tipo a primeira sexta-feira do mês, primeiro sábado do mês, o último sábado do mês, primeiro sábado do mês, vê um dia para ouvir mais a Deus e para estar mais com Ele. Buscar o desejo de perfeição. Exame de consciência e de orações. Aqui o exame de consciência é algo que é importantíssimo, porque a gente precisa se conhecer. Nós fazemos certas coisas ou não deixamos de fazer. O que acontece? Eu não falei no início, eu vou falar agora, porque isso é importante. O desejo de perfeição é um dos 4 meios internos de perfeição. Existem 4 meios internos de perfeição. O primeiro é o desejo de perfeição. O segundo é o autoconhecimento, tá? Conhecimento de si. O terceiro é conformidade com a vontade divina. Conformidade com a vontade divina. Vou achar aqui. E o quarto é a oração. Então, de novo, desejo de perfeição, conhecimento de Deus e autoconhecimento é o segundo, conformidade com a vontade divina é o terceiro e a oração é o quarto. Estes são os meios internos de perfeição. Nessa dica que ele está dando aqui, exame de consciência, para quê? Para alcançar o autoconhecimento, que é o segundo meio de perfeição. E a oração, que é o quarto meio de perfeição. Além disso, detestar os próprios pecados. Um dos indícios que você percebe, se você realmente está arrependido, é você detestar, você odiar o pecado que você cometeu. Detestar os próprios pecados. Por quê? Porque os pecados ofendem a Deus, que me ama tanto, que derramou seu sangue por mim. Como que eu vou ter um relacionamento cordial com o pecado? Tenho que detestar ele com todas as minhas forças. As provações providenciais. As provações que tem na nossa vida, nós podemos usar elas também como matéria-prima. Oferecendo, unindo esses sofrimentos aos sofrimentos de Cristo para aumentar o desejo de perfeição. Aproveitar essas oportunidades para o desapego dos bens. Nessas provações, nós podemos aproveitar para desapego dos bens. O que eu estou apegado? Eu estou apegado à saúde, à honra, estou apegado a bens, estou apegado ao quê? A meu sossego, o que eu estou apegado? Pode aproveitar as provações providenciais para esse desapego. E mais uma coisa importante aqui. Movimentos internos que o Espírito Santo produz na alma. O Espírito Santo, que é um mestre interior, ele pode nos mover também no desejo de perfeição. Às vezes você começou a rezar pedindo a perfeição, de repente vem em você algo que você não estava lembrando. É o dom da esperança que começa a estar se manifestando, te lembrando para você renovar o seu desejo de perfeição. Isso acontece quando você começa a orar pedindo o desejo de perfeição. Deus aumente em você o desejo de perfeição. De repente, isso vem sem que você esteja rezando. Isso vem à tona sem que você direcione, sem que você esteja pensando nisso. Existe o exame particular. O que é o exame particular? É uma técnica que nós estamos usando pouco. Talvez uma hora a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesse exame particular, você faz um exame para você ver o que é que você vai trabalhar. Por exemplo, eu vou lutar contra um pecado. A gula, por exemplo.
Então, você vai fazer, por exemplo, durante três horários do dia, você vai fazer de manhã, o seu momento do seu exame, sua oração, e você vai ficar observando se você vai cair nesse pecado durante o dia. Caso você caia, você vai anotar, você vai riscar. Pelo menos 3 vezes durante o dia você precisa estar atento a isso, pensando em Deus e lutando contra esse vício que você quer extirpar. Você pode fazer o exame particular também para buscar uma virtude. Por exemplo, eu quero a virtude da mansidão. Então, de manhã, eu vou fazer uma oração e tal, e vou ficar atento para eu ser manso em todas as oportunidades. Caso eu não seja manso, você pode fazer um momento de oração, de arrependimento, e você faça pelo menos durante 3 vezes ao dia orações voltadas para isso. Isso você pode fazer esse exame particular durante um mês, ou até mais, se houver necessidade. E aí passou aquele tempo, você viu que você adquiriu aquela virtude, você extirpou aquele vício, você passa para outro. Isso é o exame particular. Talvez uma outra hora a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso. E uma confissão bem feita também tende, porque uma confissão bem feita com uma contrição perfeita, ela aumenta e muito a graça. Então, aumenta também o desejo de perfeição. O desejo de perfeição aumento da graça santificante em nós. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Alguém perguntou aqui sobre os meios de perfeição. Deixa eu olhar aqui para cima se tem mais alguma outra pergunta, tá? Depois eu passo para aquela. Tá. Retomando sobre os meios internos de perfeição, tá? Primeiro, desejo de perfeição, conhecimento de si e de Deus, tá? Primeiro, desejo de perfeição, conhecimento de si e de Deus, ou seja, autoconhecimento e conhecimento de Deus, a oração, mas desejo de perfeição primeiro, conhecimento de si e conhecimento de Deus é o segundo, conformidade com a vontade divina é o terceiro, conformidade com a vontade divina é o terceiro, e o quarto é a oração. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Cristiane já respondeu aqui, eu nem tinha observado. Mas está ótimo. Alguma pergunta? Pode ser no chat, pode ser ao vivo. Se o internet estiver ruim, vamos fazer no chat para poder ficar melhor a gravação. Ô, Wilson, você falou confissão bem feita com contrição perfeita. Pode ser essa contrição perfeita que é meio difícil, né? Assim, a gente fazer perfeito, a gente tenta. Pode ser antes essa contrição? A contrição, você busca ela quando você vai fazer o exame de consciência, ele vai te revelando o pecado. Ele revelou o pecado, o primeiro passo é o exame de consciência. O segundo passo da confissão é a contrição do coração. Na hora da contrição, que Deus revelou o pecado, é que vai entrar os motivos do arrependimento. A contrição perfeita, ou imperfeita, no caso, que seria, não é a perfeita, né? Ela está no segundo passo da preparação para a confissão, que é o motivo do arrependimento. Por que é que eu estou me arrependendo desse pecado? Se você se arrepende desse pecado, por quê? Porque você quer ir para o céu, porque você quer fugir do inferno, basicamente, falando assim, é imperfeita. Se você está de maneira honesta, sincera, buscando a perfeição,
e você se arrepende do pecado, por ter ofendido a Deus, que é bondade infinita, que te ama, que morreu por você na cruz, porque você não quer ofendê-lo, porque você não quer amá-lo, porque ele é misericordioso. Esses são motivos de contrição perfeita. Por exemplo, eu estou fazendo o meu exame de consciência, Deus me revelou o pecado. Eu vou agora para o segundo passo, que é o arrependimento. Me veio agora porque eu tenho medo do inferno, eu não quero ir para o inferno. Aí o que você pode fazer? Reza isso. Fala, Senhor, eu estou me arrependendo desse pecado, mas eu não estou me arrependendo por condição perfeita. Eu estou me arrependendo assim porque eu não quero ir para o inferno. E você reza isso. Reza isso, Senhor, dá minha condição perfeita. Eu quero me arrepender não porque eu não quero ir para o inferno, mas eu quero me arrepender porque eu quero te amar de todo o meu coração, quero fazer a sua vontade. O Senhor derramou o seu sangue por mim, eu não quero ser tão ingrato. Então você ora isso. Porque se você vem, você teve a contrição, a primeira coisa que vem é o motivo, né, do arrependimento, o motivo ainda imperfeito, reza ele e pede a Deus a graça. Deus derrama a graça. Ou talvez você se arrependeu pelo motivo certo, mas ainda fica aquele zumbido, aquela coisa te soprando na sua orelha. Se você rezou, mesmo assim, rezou nesse ponto, que você não quer se arrepender por condição imperfeita, por medo do inferno e tal, você rezou, você fez tudo que você podia. E mesmo assim, ainda continua, aí o próximo passo não tem outro, é confiar na misericórdia de Deus. Porque aquela segurança, né, aquela segurança que não admite nenhum tipo de dúvida, assim, aquela segurança absoluta, nós não temos. E é assim mesmo que tem que ser, porque nós precisamos aprender a confiar na misericórdia de Deus. Então, é isso. Alguma pergunta mais, gente? Essa aí é uma pergunta aí, né? Pode falar. Olha só, você vai rezar, você vai fazer a sua oração pessoal, você precisa todos os dias pedir que Deus aumente em você o desejo de perfeição. Todos os dias. Tá? Se você reza o rosário, no método de São Luís, seria o segundo mistério glorioso. Se você não reza o rosário, você pode fazer no começo da sua oração, no final da sua oração, que Deus aumente em você o desejo de perfeição. Porque ele é o principal que nós precisamos ter. É aquilo que vai te querer fazer ir, te querer fazer lançar. Aí, é uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção, é o motivo da perfeição, que é para a glória de Deus. Inclusive, é comum vir essa tentação. Você começa a rezar, você está rezando direitinho, está firme, você começa a fazer, pedindo a Deus que aumente o desejo de perfeição, de repente vem a tentação. Tentação de vaidade, por exemplo. Aí você acusa a vaidade, acusa a tentação, acusa ela, assume ela, acusa, e confia na misericórdia de Deus. E persevera, porque sem a perseverança também ninguém alcança a santidade, não. Tá bom? Se ninguém tiver mais perguntas, nós vamos encerrar. Vamos glorificar a Deus, vamos encerrar.
E a nossa próxima formação será daqui uns 15 dias, a menos que haja algum evento diocesano, algum evento nacional ou estadual que tem preferência sobre o nosso encontro. Será o tema Tríplice Concupiscência. Vocês viram que primeiro nós fizemos sobre a aridez e a secura, a distração na oração. Depois fizemos sobre a mortificação, foi o passado, que é o início da virtude, a mortificação. A aridez e a secura é algo importantíssimo. Se tiver alguma dúvida aí, você ouça de novo lá, para tirar todas as dúvidas, tá? Para você ter aquilo lá fresquinho na sua cabeça. Qual é o motivo? Por que eu rezo? Eu oro por quê? O que eu quero buscar na oração? Isso tudo você vai ver lá. E essa de hoje, que é o desejo de perfeição, que é a condição sine qua non para a perfeição, é essencial, é o que faz você acelerar o passo. Então, se você não sabe para onde você não vai ir rápido. Mas se você sabe para onde você vai, sabe o que Deus tem para você, você vai acelerar o passo. Então, e a próxima será a tríplice concupiscência, que vai nos ajudar a compreender um pouco, conhecer o nosso inimigo, assim, a desordem que é em nós, não é o nosso inimigo, a desordem que é em nós, né? O homem velho. Amém? Se não houver mais perguntas, vamos encerrar. Amém. Então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a vossa proteção nos refugiamos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Jesus. Boa tarde para todos, bom final de semana. Obrigada por você também. E vamos desejar a perfeição. Vamos rezar todos os dias, pedindo a Deus que aumente em nós o desejo de perfeição. Amém? Oração infalível. Não esqueça disso. Amém. Amém. Tchau.